do Senhor Jesus para toda a igreja. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no tema proposto por esta igreja e abalizado pelo Espírito Santo, no livro de Eclesiastes, ou do Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8. Parabenizamos aos irmãos, na pessoa do seu dirigente, pelo convite a nós feito, por este templo tão bonito, pelo zelo que os irmãos têm tido pela palavra de Deus nestes 50 anos e pela presença de Deus neste lugar. Este lugar não é outro senão a casa do Senhor nosso Deus. Estávamos preparados para estar aqui amanhã, mas o pastor Lauri nos solicitou para que viéssemos hoje. Independente do dia, é bom estarmos neste lugar. É bom estarmos neste lugar. Você já encontrou o texto? Diga glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Podeis assentar, amados e queridos irmãos. Aleluia. Santidade, unção e avivamento em todo o tempo, né? E é justamente disso que nós estamos precisando nesses dias, antes que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Verdade é que a igreja do Senhor está sofrendo, né? Bastante perseguições, bastante acusações, bastantes investidas. Eu não sei qual será a igreja daqui a 10 anos, se Jesus não voltar. Eu não sei qual será a situação da igreja daqui a 20 anos, se Jesus não voltar. De uma coisa eu sei: a igreja fiel, as portas do inferno não prevalecem contra ela, né? Hoje tem igreja para todo tipo de crente, né? Tem igreja para crente frio, crente quente, crente morno, crente fraco, crente forte. Tem igreja para homem com homem, mulher com mulher, né? Não tem problema. Mas a igreja do Senhor, ela está preocupada em estar balizada na palavra de Deus. Ela está preocupada com santidade, com unção e com avivamento. Porque a igreja santa, ela é incontaminável. Mas por quê? Porque o próprio Espírito Santo se incumbe de colocar no meio da igreja a sua glória e o seu poder. Por isso que nós, como igreja, não podemos abrir mão daquilo que nós somos. Nós somos igreja. Nós não somos uma agremiação, nós não somos uma associação, nós não somos um clube, nós somos a igreja do Senhor, a igreja santa. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja que está aguardando o arrebatamento. Por isso que em todo tempo as nossas vestes precisam estar alvejadas no sangue do Cordeiro, e a unção precisa estar sobre a nossa cabeça. Nós estamos falando de igreja. Chegamos aos 50 anos porque aqui está uma igreja. Aqui não está um grupo de pagode, aqui não está um grupo da música popular brasileira. Aqui está uma igreja que foi fundada talvez no meio da palafita, com poucos recursos, né? Erguida com barracos, com paus, e Deus foi aperfeiçoando a igreja. Mas por quê? A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é de propriedade particular de pastor, não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E por que Deus então fundou a igreja? Para que um grupo de homens e mulheres, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pudesse estar aqui como estamos aqui nesta noite, dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja existe. Mas uma igreja, para não ser santa, para que então existe igreja? Diz a palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus, que precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então santidade não é algo facultativo, santidade é algo prerrogativo para a igreja. A igreja do Senhor, enquanto estiver na terra, precisa ser santa. Mas pastor, o que é isso? Separada. O que é isso, pastor? Consagrada. O que é isso, pastor? Sagrada, para uso exclusivo do Senhor. Aonde você for, por onde você passar, aonde você estiver, alguém tem que ver em você algo
que lhe identifica como uma igreja santa. E alguém pode perguntar: pastor, é a roupa, é o cabelo? Não, é a presença de Deus na nossa vida. O que nos torna santo é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que faz a diferença. Diz o texto sagrado lá em 2 Reis, que uma mulher da cidade de Sunem, ela estava observando um homem que passava pelo meio da cidade. E ela olhou aquele homem e diz o texto que aquele homem não fez cruzada, aquele homem não subiu em palanque, aquele homem não ungiu ninguém, ele só passou na cidade. Ela chamou o seu marido e disse assim: meu esposo, está vendo aquele homem que vai lá? Eu estou vendo, aquele que passa lá é um santo homem de Deus. E é isso que tem que acontecer conosco hoje. Mas pastor, a conjuntura sociológica é outra, a filosófica é outra, os costumes são outros, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a igreja do Senhor é a mesma. Ou mudou? A igreja é a mesma. A igreja do Senhor é a mesma. Quem pagou o preço por nós foi Jesus. O sangue derramado foi de Jesus. Quem sofreu na cruz foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem foi sepultado no jardim do silêncio foi Jesus. Mas ao terceiro dia, quem ressuscitou foi Jesus também. Por isso que a igreja do Senhor é santa. Pedro escreveu na sua carta, diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é um Deus santo. Sem santidade não dá. Sem santidade não vamos a lugar nenhum. A igreja do Senhor, ela é como se fosse uma garça, né? Muito bonita, andando no meio da lama. Eu passo por muito manguezais aí, contando para o governador, e fico vendo. É lama, é podridão. Tá a garça com o pé dentro da lama e as penas branquinhas. Ninguém consegue sujar a pena da garça. Assim tem que ser a igreja. Por mais que o diabo tente te atingir, você está escoltado, protegido pelo Espírito Santo de Deus. O diabo quer te destruir, quer te derrubar. O diabo quer que você pegue, o diabo quer que você saia, o diabo quer que você escorregue, o diabo quer que você dê um passeio no Egito. Mas por quê? Porque nós não fazemos isso porque nós somos bons? Não, é porque Jesus tem nos sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que em todo tempo precisam ser alvas as nossas vestes, e nunca faltando óleo sobre a nossa cabeça. Falamos um pouquinho de santidade. Então vou falar agora do tema que vocês escolheram também, que é unção. Unção. Crente sem unção é um fracasso. Crente sem unção, até para dar glória a Deus, é sem graça. Crente sem unção não chora, ele pia. Crente sem unção, ele não prega, né? Ele pensa que prega, ele só fala. Agora crente que tem unção, crente que tem unção dá gosto de estar perto dele, irmão. Porque até o glória que ele dá nos fortalece. Até a parte do Senhor que ele nos dá nos enche de gozo. Ah, pastor, isso é verdade? É verdade. A Bíblia fala que Maria, mãe de Jesus, foi visitar sua prima Isabel, já com 6 meses de gestação, esperando João Batista. Só em falar, em saudar a Isabel, ela deu a paz, diz o texto, que João Batista pulava no seu ventre de alegria, porque sabia que ali havia unção do Senhor no ventre daquela mulher. Assim é o crente, irmãos, que tem unção. Mas por que, rapaz? Quem tem unção é diferente. O seu andar é diferente, o seu falar é diferente, o seu proceder é diferente. Mas por quê? Ele tem unção. Unção é algo que Deus dá a qualquer um? Não. Unção não se pega no lixo, não. Unção não se compra barato, não. Unção se paga um preço. E que preço é esse? De servir ao Senhor com alegria e saber que tudo que Ele faz é para a glória do Senhor, seu Deus. Unção. Isto é unção. A Bíblia fala que quando Samuel recebe uma ordem de Deus e diz: olha, vai à casa de Jessé o belemita, porque lá tenho separado um rapaz para ser o novo rei. Diz o texto: Samuel tremeu e disse: vamos perguntar, Senhor, o que eu direi? Diga que você vai me sacrificar. Ele foi. Chegou na casa de Jessé. Ó, Jessé, tem uma missão especial. Deus tem um rei na sua casa. Os seus filhos são bem apresentados, são homens bem ensinados, são mancebos bons, tementes a Deus. Todos conhecem a fama de seus filhos. E aqui Deus escolheu alguém. Veio primeiro. Quando Samuel, Senhor, para aí, rapaz.
Não é esse não? Aleluia. Mas como, Senhor? Samuel, tu está vendo dentro dos teus olhos. Aleluia. Mas eu vejo o coração do homem. Louvado seja Deus. Tem muita gente querendo unção pelo anel que traz no dedo, Meu Deus. ou pelo canudo que está pendurado lá no quadro, no seu gabinete, né? Ou pelo número de membros que ele tem. Isso não fala de unção, não. Unção é diferente. Glória a Tem Deus. pessoa que não sabe nem ler, mas quando abre a boca só sai unção. Tem pessoa que nunca foi para faculdade estudar medicina, mas quando estende a mão e diz: olha a enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus, a pessoa fica curada. Tem pessoas que nunca foi um terreno de macumba, mas quando o diabo se aproxima dela, ela nem precisa repreender, ele já vai dizendo: olha, eu tenho que sair, porque esta aí tem poder de Deus. Isso é unção. Isso é unção. E tem crente de unção aqui nesta noite? Tem crente de unção, tem crente de unção, tem crente de unção. Se tem crente de unção, glorifique o nome do Senhor. E passaram os moços. E diz o texto que diz: ó, acabaram-se os moços? Louvado seja Deus. Isso não, tem Aleluia. o menor. Oh, glórias. Tem o menor. Tem o menor? Tem o menor. E onde que está o menor? Está no campo. Está cuidando do rebanho. É mesmo. Louvado seja Deus. Não nos assentaremos até que o menor chegue. Glória. Unção de Deus não é para grande. Unção de Deus não é para Golias. Louvado seja Deus. Golias não precisa de unção. Unção de Deus é para aquele que se humilha nos pés do Senhor. Unção de Deus é para aquele que trabalha e quase ninguém vê. Eita glória. Quem viu Davi matando o urso no campo? Quem viu? Oh, glória. Quem viu? Aleluia. Grande. Quem viu Davi matando o leão no campo? Quem viu? Aleluia, Deus. Santo. Unção não é feito por aqueles que querem aparecer. Unção é dada para aqueles que se escondem na cruz de Cristo. Unção é para isso. E diz o texto sagrado que quando Davi se apresenta a Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Unção. Unção. Por isso que quando nós falamos de unção, falamos de uma coisa muito rara. Muito rara. Unção. Mas por quê? Unção fala de algo tão extraordinário que no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote poderia ungir. Era tão raro, tão especial, que somente o sumo sacerdote. E se você pegar o texto de Levítico e começar a analisar como era preparado a unção e as ervas aromáticas que compunham aquele azeite, diz o texto: ninguém poderia imitar, porque se alguém imitasse, morreria. Por isso que unção, nos dias de hoje, tem muita gente tentando imitar. Meu Deus. Mas quem tem unção, você sabe quando fica perto de você. Tem muita gente que faz, pula, parece mais profeta de Baal do que profeta de Deus. Mas quem tem unção, você sente só em olhar para ele, que o teu Espírito testifica com dele que nós somos filhos de Deus. Isto fala de unção. O último tópico do tema, eu não vou extrapolar o horário, não pode ficar tranquilo, que eu não vou passar das 9. Fala de avivamento. E o que é avivar? Se você pegar no dicionário, avivar fala de tornar a dar cor. Avivar. Trazer de volta o tom original. Avivar. Ou avivar novamente. São os termos que nós encontramos na nossa língua portuguesa. Mas quando falamos de avivamento, dentro da esfera eclesiástica ou dentro da igreja,
a coisa é diferente. É diferente. Quando nós pegamos o livro do Apocalipse, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, os irmãos observem que encontramos um homem que está exilado, e ele agora está à mercê da sorte do império, e diz o texto sagrado que no dia do Senhor, o Senhor o visita naquela ilha, e ele é tomado de um assombro tão grande, somente pela voz que ouve, que ele cai por terra. Diz o texto que ele, tentando virar para ver quem falava com ele, aí ele quase morre. Ele começa a ver um ser que os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda, os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus pés como latão refinado numa fornalha, o seu peitoral era uma couraça viva, e na sua coxa direita vinha escrito fiel e verdadeiro. Ele começa a analisar e tentar olhar, e diz o texto que ele cai como morto. E aquela voz assim: João, não temas, sou eu. Quando fala sou eu, aí ele começa: sou eu quem? Sou eu, João, aquele que estava vivo, morreu e que está vivo novamente. Ele: será que é Jesus mesmo? Ele: João, sou eu mesmo, e eu tenho nas minhas mãos, olha nas minhas mãos, a chave da morte e do inferno. Ele olha para aquilo ali, João começa a olhar, e ele começa a ver 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais ele começa a olhar, e um que se movia como se fosse o Filho do Homem. E depois ele continua olhando e vê 7 estrelas. E ele: João, está entendendo? Ele: não, senhor, não estou entendendo. Então vou dar discernimento, João. Os 7 castiçais são as 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 estrelas são os 7 anjos que estão nesta igreja. E esse que se movimenta sou eu mesmo, é o meu espírito. Escreve essas coisas agora aí, João. Aí ele começa a escrever. Aí escreve para Éfeso, escreve para Esmirna, escreve para Pérgamo, para Tiatira, escreve para Sardes, Laodiceia e Filadélfia. 7 igrejas recebem do Senhor uma carta. E das 7 igrejas, somente 2 não recebem reprovação: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Pegando todas as outras, aí a coisa fica feia, não fica? Uma perde o primeiro amor, a outra tem fama que é viva e está morta, a outra dá ouvido à doutrina de Balaão, a outra dá ouvido a Jezabel e aos Nicolaitas, a outra não é fria nem quente, é morna, está para ser vomitada, né? Diz assim: ó, você é tão pobre, tão porca, que eu vou te vomitar. Eu não tolero mais o que você está fazendo. Você é uma igreja pobre, miserável, cega e nua. Aí eu entendo o que é necessidade de avivamento. 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 Então por que avivamento? Porque nós precisamos voltar aos rudimentos de nossa fé. Mas o que é isso, pastor? Precisamos voltar àquilo que nós somos ensinados. É tanta inovação hoje que nós encontramos doutrinárias, que eu fico, se eu fosse ter tendência para ser careca, eu já estava sem cabelo nenhum. Eu não consigo ver como que as pessoas se desviam tão facilmente daquilo que foi ensinado por coisas tão heréticas, tão falsas, tão pobres. Como diz o apóstolo de São Paulo, falando sobre Janes e Jambres: eu os ensinei, estive com eles, e eles chegaram a um ponto tão destrutivos que é melhor entregá-los na mão do diabo. Já pensou que é isso? Já pensaram que é isso, irmãos? Por isso que nós precisamos de avivamento. Quando nós olhamos o texto sagrado, voltando para o Antigo Testamento agora, pegando o livro dos Reis, capítulo 17, capítulo 18, vamos pegar a história
de um rei que tinha tudo para ser um grande rei. O nome dele era Acabe. Tinha tudo, Josué, para ser um grande rei. Ele já começa logo desvirtuando as coisas, casando-se com a prostituta, filha de macumbeiro. Já pensou que é isso, gente? Vocês procuram saber quem era o pai de Jezabel? Um feiticeiro, um homem que recebeu a graça de Deus, um homem que recebeu a santidade de Deus, um homem que recebeu a unção de Deus. Ele abre mão de tudo isso para se casar com uma filha de macumbeiro. Aí Deus começa a falar com o profeta: ó profeta, tem coisa errada aí no meio do povo. Mas por que Deus fala pelo profeta? Porque se Deus falar diretamente conosco, a gente morre. Quem suporta a santidade de Deus? Quem suporta a santidade de Deus? Quem? Moisés, que era muito mais crente do que todos nós juntos aqui. Moisés não conseguiu ver ele, nem a glória, quanto mais nós. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, só falando com Deus. Ele desce do monte, o rosto do camarada parece o sol. Do homem diz: ó Moisés, bota um véu que o povo está com medo de você, pela presença que ele tinha Deus na vida. Ele não conseguiu ver o Senhor. Senhor, mostra-me a tua glória. Minha glória, Moisés? Moisés, que homem pode ver minha glória e ficar vivo? É, Senhor, mas me mostra a tua glória. Moisés, vai dar só um chazinho aí, um picolé. Está vendo aquela fenda ali toda? Sobe na rocha. Por isso que ele tem que estar na rocha, e a rocha é Cristo. Porque se você não estiver na rocha, irmão, o diabo te derruba. Lembra do Salmo, quando fala assim: esperei com paciência, e ele se inclinou e ouviu, tirou da onde? De um charco de lodo, de um tremendal de lama. Ele diz assim, ó: e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou bem os meus passos. Tem gente que está andando no lodo e ainda quer falar que tem Jesus. Como? Vamos voltar para Moisés. Estamos ainda falando aqui de avivamento, né? Moisés, está vendo aí, Moisés? Sobe na rocha aí. Vou colocar minha mão na fenda, tá, Moisés? Tá bom, Senhor. Quando eu passar, vou tirar a mão e você me vir pelas costas, tá bom? Tranquilo, Senhor. Estou passando, Moisés, estou passando, hein? Estou passando, tirei a mão. Nem pelas costas ele viu. Ele caiu prostrado. Glorioso Deus, Deus de mistério, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por quê, irmão? A glória de Deus não é a glória do homem, não. Tem muita gente pensando que a glória de Deus é a glória do homem. Por isso precisa de avivamento. Lembra de Salomão? Isso Moisés. Vamos falar agora de Salomão. Salomão faz lá o templo, né? Coisa linda. Parecia com esse aqui. A diferença é que tinha ouro. E esse aqui tem a glória, né? Tem glória. A única diferença é essa. Lá tinha muito ouro e aqui tem glória. Porque diz o texto que a glória da segunda, é isso mesmo? É maior do que a primeira. Tá certo. Então tá bom. Então eu prefiro a segunda casa do que a primeira. Mas como era o templo de Deus, Deus tinha que estar no templo, não tinha? Então vamos consagrar o templo, não foi isso? Chamam os sacerdotes. Diz que quando os sacerdotes vão se caminhando, por certo, com seus facões, iam imolar animais, com as suas roupas, as suas túnicas, o sumo sacerdote na frente com o seu peitoral, as 12 pedras, e vem ele. Diz que quando ele caminha, a nuvem se coloca na porta do templo. Puf! Foi o suficiente. Uma nuvem só. Ninguém mais pode matar animal nenhum, nem tampouco andar. Diz o texto que todos caíram, porque a nuvem encheu a casa com a glória do Senhor. Avivamento. Quando nós falamos de avivamento, não falamos de brincadeira não, irmãos. Não falamos de brincadeira não. Avivamento é algo que vem da parte de Deus, que não transforma em nós o exterior, não. Ele não começa para fora e vai chegar lá dentro, não. Avivamento começa de dentro e sai para fora. É isso que é avivamento. Avivamento não é aquele que fala 50 línguas estranhas, não. Quem falou que isso aqui está avivado? Língua estranha por língua estranha, o diabo fala muito mais do que todos nós. Língua estranha, ele fala. O diabo o diabo fala muito mais mistério do que todo mundo. Ele foi anjo, irmãos. Ele sabe o que é isso. Mas o crente com unção,
quando recebe do Senhor algo especial de Deus, nem o diabo entende o que ele fala. Mas por quê? Ele recebe direto de Deus e fala de Deus. Então fique tranquilo. O crente avivado, ele faz diferença naquilo que ele obra para o Senhor. Aquilo que ele obra para o Senhor. Quando nós pegamos o texto de Neemias, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, irmãos conhecem de qual é salteado, fala de uma missão especial que Neemias recebe do Senhor para restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém. Ele chega diante do rei, como copeiro do rei, se apresenta diante do rei. O copeiro não poderia chegar triste, nem de cabeça baixa. Ele chega tão mal diante do rei, que o rei pergunta: está vendo com você, rapaz? Ele: não, é que meu povo está passando por isso. Seu povo? Os muros foram quebrados, as portas queimadas, os ferrolhos arrancados. É mesmo, Neemias? Então eu vou te dar carta. Vai lá restaurar os muros da tua cidade. Ele foi alegre, mas foi contente. Mas por quê? O único que pode destruir é o diabo. O crente avivado gosta de construir. Foi fácil fazer isso aqui, pastor? Foi fácil? Foi fácil? Não foi. Foi difícil. Fazer a obra do Senhor, irmãos, é difícil. Você tirou muito sono do pastor Josué? Tirou ou não tirou? Claro que tira. Tirou do ministério. Tirou. Quantas vezes a gente convoca, irmão, mutirão? Chega a 3, 4. Vem mais mulher do que homem. É ou não é? O senhor falou alguma coisa para mim? Não, né? Mas Deus está nesse lugar. Traz um lanchinho, mutirão, irmão. Vem muito lanche. Jesus amado. Deixa eu falar. Agora o crente avivado não. Ele não tem às vezes o pão com a mortadela, mas ele tem o pão. Ele traz o pão. A mortadela, Deus manda no caminho. Às vezes ele não tem lá o açúcar, mas tem o suco. Traz o suco, o açúcar e o gelo, Deus traz no caminho. Mas por quê? Ele veio com avivamento para fazer a obra do Senhor. E assim foi Neemias. Vamos fazer o muro? Vamos fazer o muro. Vamos reconstruir? Vamos reconstruir. Quando chega no meio da construção, 3 homens se levantam: Sanbalate, Tobias e Gesem. Aqui não teve isso não, né? Teve Sanbalate também? Teve. E rapaz, né? Tá igual lá Flávio Farnese. Tem sempre o Sanbalate lá também. Não tem problema. Sanbalate morre, não morre? Morre. Não tem problema nenhum. Quem não pode morrer somos nós. Aí ele chama Neemias. Neemias, não vai dar certo isso não, Neemias. Vai. Não adianta, vai dar certo. Para que levantar os muros? Essa bobagem. Vamos levantar os muros. Vamos levantar os muros. Mas isso aí, rapaz, não vai ser complô? Como é que o diabo faz, né? Isso não é complô contra o rei? Complô contra o rei? Eu tenho carta do rei, rapaz. Eles fizeram uma artimanha, vamos denunciá-lo ao rei. Chega para o rei não aceita a denúncia e eles voltam. Agora já volta com a intenção de matar Neemias. Só que quem tem avivamento, unção e santidade só morre no tempo que Deus quer. Só no tempo que Deus quer. E foi embora. Disseram: olha, Neemias, cuidado. Cuidado, que querem te matar. Vou te dar um conselho: se esconda. Que coisa maravilhosa, hein? Dentro do santuário, porque lá no templo ninguém te toca. Oh, glória a Deus, aleluia. Seria coisa boa, não seria? Né? Quem não quer ficar no santuário do Senhor? Eu ia falar que o pardal, até o pardal encontrou casa e andorinha feliz para cima na casa do Senhor. Quanto mais para o crente. Mas Neemias não quis não. Neemias olhou para cima: vem cá. Porventura um homem como eu fugiria? Porventura um homem como eu me esconderia? Ele levantou a mão assim: ó, Senhor, adestra as minhas mãos para a peleja. Crente avivado não é crente frouxo não, irmão. Tem o hino da harpa. Aqui canta da harpa. Canta da harpa. Canta. Então eu vou cantar. Diz assim, ó: eis que surge um povo forte, que não teme nem a morte quem a ele, e terás sublime sorte. Podes tu também dizer: sou um dos
estás, podes tu também dizer, onde estás, podes tu também dizer, sou onde estás. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Deixa o diabo saber que aqui ainda tem crente corajoso, tem crente valente, tem crente destemido, tem crente avivado. Ele pode cuspir bala, ele pode cuspir granada, mas nós temos a unção de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos o Senhor dos Exércitos que está conosco. 52 dias foi o suficiente. 52 dias foi o suficiente. Diz o texto que eles trabalhavam com as pás na sua mão e a lança na outra. Assim tem que ser o crente. O crente vai com o escudo numa mão, mas na outra, glória a Deus, tem que ter espada. E tem crente que está usando mais escudo que espada. Comece a usar espada também, porque é espada viva. Mas pastor, não mata também não? Mata. Mas essa espada tem algo miraculoso. É a espada que mata só o velho homem, para que o novo homem Cristo seja avivado. Diz a Bíblia que esta espada é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, vai à divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todo o pensamento e intenções do nosso coração. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui. Santidade, unção e avivamento, né? A Bíblia tem muitas coisas maravilhosas, né? E dentre elas, lá no capítulo 20, 21, 22 do Apocalipse, quando fala sobre o novo céu, a nova Jerusalém, nós começamos a ver as bem-aventuranças, né? Eis que presto venho, o meu galardão está comigo. Mas algo ali muito importante fala assim, ó: quem é sujo, isso é dureza de ouvir, né? Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é impuro, cometa mais impureza ainda. Mas quem é limpo, se limpe mais ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda. Por isso que vale a pena ser crente. Bendito seja Deus. Por isso que vale a pena ser crente. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Santidade, unção e avivamento, né? Glória ao teu grande nome. Santidade, unção e avivamento. E avivamento. Feche seus olhos. Santidade fala de separação, de consagração, né? Santidade fala de separação, consagração, uso exclusivo para Deus, né? Feche seus olhos. Glórias. Feche seus olhos. Posso usar mais 5 minutos, pastor? Posso? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo
voltar. Ó, desce fogo santo do céu em tu selar, aonde guiar-me, meu Senhor, te seguirei. É tua mão, por mim ferida sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Alabacarabado revicharebinas, repada carabacalando rigana achubicabinas, repata rebeca alaxariana rabacalaboto reas, repacho penepante rebacomena fidelas, alacanto precalecaxeria rebeca lacoria, rebato perehaço que liga rabacomena, alabacho perehaço que rabacomia. Espírito de Deus, continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, abençoando esta casa, abençoando os irmãos, abençoando os obreiros, abençoando o dirigente. Ó Deus, a tua bênção que enriquece, que não acrescenta dores. Ó Deus, nos guarda, nos protege, nos cerca com teu sangue. Coloca um muro de fogo ao nosso redor e no meio desta casa manifesta a tua glória. Espírito de Deus, dá-nos santidade, dispensa a tua unção, e como disse Abacuque, aviva a tua obra. Ó Deus, porque a igreja avivada não importa as circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ó Deus, e o fruto da vida imita, que não haja nos campos manada e dos currais as vacas sejam arrebatadas, mas todavia nos alegraremos do Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, e continua com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.